Você mudou a senha do cartão, velha idiota! Fale a senha antes que eu faça algo com você! Estas foram as palavras que ouvi do meu próprio filho, gritadas ao telefone enquanto eu tremia com o celular na mão. Aquela voz que um dia foi doce quando me chamava de mãe pela primeira vez, agora destilava ódio e desprezo. Naquele momento, algo dentro de mim finalmente se quebrou por completo. Meu nome é Ivone Peixoto. Tenho 67 anos. E nunca imaginei que aos meus anos de vida, depois de criar 2 filhos e trabalhar como enfermeira por 4 décadas, estaria enfrentando o maior pesadelo que uma mãe pode viver: ser vítima do próprio filho. A traição de sangue é uma ferida que nunca cicatriza completamente. Olhando para trás, consigo ver os sinais que ignorei por tanto tempo. Os pequenos desaparecimentos de dinheiro da minha carteira que eu justificava como esquecimento. As visitas repentinas de Júlio que sempre coincidiam com o dia que meu benefício caía na conta. As emergências financeiras que se tornaram mensais, depois semanais. Eu sempre cedia, sempre ajudava, sempre perdoava. Afinal, que mãe não faria tudo pelo filho? Aqui de Maceió, da minha pequena casa no bairro Ponta Verde, com vista para um pedacinho do mar que sempre me trouxe paz, comecei a perceber que minha aposentadoria, suada após anos cuidando de pacientes na Santa Casa, já não cobria mais minhas despesas básicas. Meus remédios para pressão e artrite estavam sempre em falta porque não tinha dinheiro suficiente. Enquanto isso, meu filho e minha nora Fernanda ostentavam roupas novas, gadgets caros e jantares em restaurantes que eu jamais poderia pagar. A solidão após a morte do meu marido Jorge me tornou vulnerável. Quando você envelhece, o mundo parece ficar menor. As pessoas te olham com menos interesse, suas opiniões são frequentemente descartadas, e você começa a duvidar do próprio valor. Talvez por isso tenha sido tão fácil para Júlio me manipular. "Mãe, você está ficando esquecida", ele dizia quando eu questionava sobre dinheiro que sumia. "É melhor eu guardar seu cartão. Você já não tem idade para lidar com essas coisas." E eu, com medo da velhice e suas limitações, acreditava. Nas noites mais silenciosas, sentada na varanda observando as luzes da cidade, eu me perguntava se merecia aquele tratamento, se havia falhado como mãe para colher frutos tão amargos na velhice. Lembro-me das noites em claro quando Júlio era criança e tinha febre, das horas extras no hospital para pagar sua escola, dos abraços e sorrisos que compartilhamos. Como chegamos a este ponto? Em que momento meu menino se transformou neste homem que me via apenas como um banco automático, uma fonte de recursos a ser explorada? Foi numa tarde de quarta-feira que notei algo estranho no meu extrato bancário. Um saque de 2.000 reais que eu definitivamente não havia feito. Quando questionei Júlio, ele explodiu dizendo que eu estava louca, que provavelmente tinha feito o saque e esquecido. Fernanda, sempre ao lado dele, balançava a cabeça concordando. "Dona Ivone, a senhora anda muito esquecida mesmo." Era a palavra deles contra a minha. E por um breve momento, cheguei a acreditar que talvez estivesse realmente perdendo a memória. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquela versão. Nos meus anos como enfermeira, cuidei de muitos idosos com demência e conhecia bem os sinais. Eu podia estar mais lenta, mais cansada, mas minha mente ainda estava afiada. Foi quando decidi tomar uma atitude que mudaria tudo. Liguei para o banco e solicitei que mudassem a senha do meu cartão, sem avisar Júlio. Também comecei a documentar tudo. Escondi um pequeno caderno embaixo do colchão, onde anotava cada centavo que entrava e saía. Tirei fotos dos meus hematomas das vezes em que Júlio segurou meu braço com força demais ou me empurrou sem querer quando me recusava a dar dinheiro. Guardei recibos, extratos, tudo que pudesse provar que não estava louca nem confusa. Minha filha Cláudia mora em Recife. Trabalhando como advogada, sempre foi independente e raramente pedia minha ajuda. Nossa relação esfriou ao longo dos anos, principalmente porque ela nunca aprovou a maneira como eu mimava Júlio. "Mãe, você está criando um monstro", ela dizia. E como dói admitir que ela estava certa o tempo todo. Por vergonha, por orgulho ferido, evitei contar a ela o que estava acontecendo. Mas a situação chegou a um ponto insustentável. Foi meu vizinho, seu Antônio Barros,
quem me incentivou a procurar ajuda. Viúvo como eu, ele percebeu minha tristeza crescente, os olhos marejados quando Júlio saía de casa batendo a porta após mais uma discussão sobre dinheiro. Ivone, isso não está certo. Um filho não trata a mãe assim, ele me disse um dia, enquanto compartilhávamos um café na minha varanda. Se fosse comigo, eu não deixaria barato. Suas palavras me deram a coragem que eu precisava. Naquela noite, liguei para Cláudia e, entre soluços, contei tudo. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma determinação que só as mulheres da nossa família possuem. Mãe, estou pegando o primeiro ônibus para Maceió amanhã. Vamos resolver isso de uma vez por todas. E foi assim que começamos a montar nosso plano. Cláudia trouxe uma pequena câmera, dessas que você mal percebe, e instalamos na sala e no meu quarto. Trocamos a fechadura da porta enquanto Júlio estava fora. Eu mudei a senha do banco mais uma vez e transferi parte do dinheiro para uma conta que Cláudia abriu em meu nome, sem que Júlio soubesse. Também fomos à Delegacia da Mulher, onde conheci a delegada Renata Campos, que ouviu minha história com uma mistura de compaixão e indignação profissional. Senhora Ivone, o que está sofrendo tem nome: violência patrimonial e psicológica contra idosos. É crime, e vamos ajudá-la. Ela me garantiu, apertando minhas mãos enrugadas entre as suas. Foi a primeira vez que me senti realmente vista e ouvida depois de tanto tempo. O plano estava em andamento quando aconteceu aquele telefonema do shopping. Júlio, furioso porque o cartão havia sido recusado enquanto tentava fazer uma compra cara, me ligou gritando aquelas palavras horríveis. Você mudou a senha do cartão, velha idiota? Fale a senha, antes que eu faça algo com você. Minha mão tremia, mas minha voz encontrou uma firmeza que eu desconhecia. Não vou passar senha nenhuma, Júlio. Esse dinheiro é meu, fruto do meu trabalho. Você vai se arrepender disso, mãe. Estamos no shopping agora, mas quando chegarmos em casa, vamos resolver isso de uma vez por todas. Ele ameaçou antes de desligar. O que Júlio não sabia é que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha. E quando ele e Fernanda chegassem em casa, encontrariam muito mais do que uma velha idiota. Encontrariam uma mulher determinada a recuperar sua dignidade, com todas as provas necessárias e o apoio de pessoas que realmente se importavam comigo. Enquanto guardava o telefone na bolsa, as mãos ainda trêmulas pela adrenalina da confrontação, olhei para o céu de Maceió. O azul intenso, tão característico da nossa cidade, parecia me dar forças. Respirei fundo e fiz as ligações que precisava fazer. A hora da verdade estava chegando, e eu finalmente estava pronta para enfrentar meu próprio filho e colocar um fim naquele ciclo de abuso que havia me consumido por tanto tempo. Enquanto aguardava a chegada de Júlio naquela tarde fatídica, minha mente vagava pelo passado, tentando entender como chegamos até este ponto. O relógio na parede parecia mover seus ponteiros em câmera lenta, cada tic-tac ecoando no silêncio da minha sala enquanto a armadilha estava montada. Tudo começou de forma tão sutil que mal percebi. Após 4 décadas dedicadas à enfermagem na Santa Casa de Maceió, eu finalmente me aposentei. Sonhava com dias tranquilos, talvez viajar um pouco, visitar lugares que só conhecia pelas revistas que folheava na sala de descanso do hospital, entre um plantão e outro. Jorge, meu marido, e eu tínhamos tantos planos, pequenos, simples, mas nossos. Um chalé na serra para escapar do calor do litoral alagoano no verão. Talvez um cruzeiro para comemorar nossas bodas de ouro. Sonhos que se desvaneceram quando o câncer levou Jorge em apenas 6 meses, deixando um vazio do tamanho do oceano que vejo da minha janela. O luto é uma companhia silenciosa e persistente. Nos primeiros meses após o enterro, eu mal conseguia levantar da cama. As paredes da casa que construímos juntos pareciam se fechar ao meu redor. Cada objeto, cada fotografia, cada canto guardava memórias que agora ardiam como feridas abertas. Foi nesse período de vulnerabilidade que Júlio começou a aparecer mais. "Mãe, você não pode ficar sozinha nessa casa enorme", ele dizia, aparecendo de surpresa aos domingos com Fernanda. No começo, aquelas visitas eram um bálsamo para minha solidão. Meu filho trazia movimento e vida para um lar que havia se tornado um mausoléu de lembranças. Conversávamos,
Ele me levava para almoçar na orla. Às vezes até me convencia a ir ao cinema no Shopping Pátio Alagoas, onde assistíamos a comédias leves que me faziam esquecer por algumas horas o peso da ausência de Jorge. Fernanda, minha nora, sempre foi uma figura um tanto distante. Nos 7 anos de casamento com Júlio, nunca conseguimos estabelecer uma conexão genuína. Ela sorria educadamente durante os almoços de família, fazia perguntas polidas sobre minha saúde, mas seus olhos sempre pareciam avaliar a casa, os móveis, as pequenas antiguidades que colecionei ao longo dos anos. Dona Ivone, esse jogo de porcelana chinesa deve valer uma fortuna, não é? Ela comentou certa vez, passando os dedos pela borda de um prato que minha avó me deixou. Naquele momento, não dei importância ao comentário, mas hoje, olhando para trás, vejo que ali já havia um interesse que ia além do relacionamento familiar. A mudança em julho foi gradual. Primeiro, foram os pequenos favores financeiros. Mãe, estou apertado este mês. Pode me emprestar R$ 300? Devolvo no próximo pagamento. Os empréstimos se tornaram cada vez mais frequentes e os valores aumentavam progressivamente. As devoluções, prometidas com tanta certeza, nunca aconteciam. Quando eu cobrava, ele se irritava. Nossa, mãe, você está contando moedas agora? Depois de tudo que faço por você? E o que ele fazia por mim, exatamente? Comecei a me perguntar quando percebi que suas visitas sempre coincidiam com o dia do meu pagamento. Ou quando notei que ele aparecia com desculpas para mexer nos meus documentos, oferecendo-se para organizar minhas contas, já que eu não entendia muito dessas coisas modernas. 6 meses após a morte de Jorge, encontrei Júlio mexendo na gaveta onde guardava meus documentos. Quando questionei, ele disse que estava procurando a escritura da casa para me ajudar com uma questão de impostos. Algo na sua expressão, um lampejo de culpa rapidamente mascarado por um sorriso forçado, acendeu um primeiro alerta. Na semana seguinte, recebi uma ligação do banco perguntando se eu havia autorizado um saque de R$ 1.500. Seu filho esteve aqui com uma autorização assinada pela senhora, explicou o gerente. Meu coração disparou. Eu não havia assinado autorização alguma. Quando confrontei Júlio, ele alegou que era um empréstimo emergencial e que havia tentado me avisar. Mas eu, provavelmente, havia esquecido. Foi a primeira vez que ele usou minha idade como desculpa, insinuando que minha memória falhava. Mãe, você anda muito esquecida. Outro dia não lembrou nem onde deixou os óculos e eles estavam na sua cabeça. Ele argumentou com um tom condescendente que me fez sentir diminuída, infantilizada. Fernanda, ao seu lado, balançava a cabeça em concordância. É verdade, Dona Ivone. Minha avó também começou assim, esquecendo pequenas coisas até que a insinuação de que eu estava perdendo minhas faculdades mentais foi como um veneno de efeito lento. Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar minhas próprias percepções. Quando notava dinheiro faltando na carteira, pensava, será que gastei e esqueci? Quando objetos desapareciam, um colar de pérolas que Jorge me deu no nosso aniversário de 30 anos, um relógio antigo que pertenceu ao meu pai, pequenas joias de família, eu vasculhava a casa toda, convencida de que havia guardado em algum lugar e esquecido. Foi minha antiga colega de trabalho, Margarida, quem primeiro notou o que estava acontecendo. Encontramo-nos na Praça Sinimbu numa manhã de domingo, onde eu costumava ir para alimentar os pombos. Um hábito tolo, talvez, mas que me dava algum propósito naqueles dias vazios. Ela se sentou ao meu lado no banco e, depois de alguns minutos de conversa trivial, segurou minhas mãos e perguntou diretamente: Ivone, você está bem mesmo? Parece abatida, mais magra. E esses roxos no seu braço? O que aconteceu? Os hematomas eram resultado de um acidente na semana anterior. Júlio havia se irritado quando me recusei a assinar um documento que ele trouxe, alegando ser apenas uma formalidade do banco. Segurou meu braço com tanta força que seus dedos ficaram marcados na minha pele fina, já castigada pela idade. Esbarrei na porta do armário da cozinha. Menti, puxando a manga da blusa para cobrir as marcas. Mas Margarida, com a perspicácia de quem trabalhou décadas na enfermagem, não se convenceu. Esses não são hematomas de esbarrão, Ivone. São marcas de dedos.
Alguém segurou você com força. E não é a primeira vez que noto machucados em você. As lágrimas vieram sem aviso, rompendo uma represa de silêncio que eu mesma havia construído. Ali, naquele banco de praça, sob o olhar compreensivo de uma amiga que conhecia minha história há mais de 30 anos, deixei escapar a verdade que tanto me envergonhava. Meu próprio filho estava me maltratando, física e emocionalmente, enquanto drenava minhas economias de uma vida inteira. Margarida me abraçou em silêncio, deixando que eu chorasse até esvaziar aquele peso. Depois, com a objetividade prática que sempre admirei nela, começou a me ajudar a montar um quebra-cabeça, cujas peças eu relutava em encaixar. Vamos fazer um exercício, ela sugeriu. Anote por uma semana tudo que entra e sai da sua conta. Guarde os recibos, os extratos. Na próxima semana nos encontramos aqui novamente e analisamos juntas. Foi o que fiz. Com um pequeno caderno escondido dentro de uma lata de biscoitos, um dos poucos lugares que Júlio jamais vasculharia, dado seu desinteresse por qualquer coisa na cozinha, comecei a registrar meticulosamente meus gastos e rendimentos. O resultado foi assustador. Em apenas um mês, mais de R$ 5.000 haviam sido drenados da minha conta através de saques, transferências e compras que eu jamais realizei. No nosso próximo encontro, mostrei as anotações a Margarida. Ela examinou cuidadosamente cada entrada e saída, seu rosto endurecendo à medida que compreendia a magnitude do problema. Ivone, isso é crime. Seu filho está cometendo um crime contra você. Chama-se abuso financeiro contra idosos. É muito mais comum do que as pessoas imaginam, infelizmente. Mas é meu filho, protestei fracamente, ainda presa àquela imagem idealizada do menino que um dia embalei em meus braços. Talvez ele esteja passando por dificuldades. Talvez... Não, Ivone, Margarida interrompeu com firmeza. Não há justificativa para isso. Dificuldades financeiras não dão a ninguém o direito de roubar a própria mãe, de manipulá-la psicologicamente, de machucá-la. Ela estava certa, é claro. Mas admitir isso significava confrontar uma verdade dolorosa demais. O homem que estava me explorando não era um estranho, mas carne da minha carne, sangue do meu sangue. Nas semanas seguintes, comecei a implementar pequenas mudanças. Primeiro, troquei a fechadura do meu quarto, alegando que a antiga estava com problemas. Depois, passei a guardar meus documentos importantes numa pequena caixa com chave, escondida embaixo de uma tábua solta no assoalho do closet. Também comecei a mencionar casualmente o nome de Margarida em conversas com Júlio. Margarida vem me visitar amanhã, eu dizia, mesmo quando não era verdade, apenas para estabelecer que não estava completamente sozinha, que havia alguém de olho na situação. Notei como ele ficava visivelmente incomodado com essas menções, como seu comportamento se tornava mais controlado quando sabia que eu teria contato com outras pessoas. Foi através de Margarida que conheci seu Antônio Barros, um viúvo que morava a 2 casas da minha. Ele havia passado por situação semelhante com seu sobrinho e se tornou um importante aliado. Antônio me ajudou a instalar discretamente novas trancas nas portas dos fundos e me ensinou a utilizar o aplicativo do banco no celular, para que eu pudesse monitorar minha conta sem depender dos extratos impressos que Júlio frequentemente sumia. O controle que Júlio exercia sobre mim foi se intensificando. Ele aparecia sem avisar em horários imprevisíveis, como se estivesse me vigiando. Questionava minhas saídas. Aonde vai tão arrumada, mãe? Não está velha demais para ficar passeando por aí? Fernanda começou a oferecer ajuda com tarefas domésticas, o que significava vasculhar meus armários, minhas gavetas, meus pertences pessoais. Eles começaram a trazer compras para minha casa, alimentos que eu não havia pedido, roupas que não combinavam com meu estilo. Não precisa agradecer, mãe. É o mínimo que podemos fazer por você, Júlio dizia com falsa generosidade. Mais tarde, descobri que essas compras eram feitas com meu próprio dinheiro, através de um cartão adicional que ele havia solicitado sem meu conhecimento. As intimidações se tornaram mais frequentes. Quando eu questionava algum gasto ou me recusava a assinar algum documento, Júlio elevava a voz, batia portas, chegava a quebrar objetos. Vê o que você me faz fazer?
Ele gritava após arremessar um porta-retratos contra a parede, como se eu fosse a culpada por sua explosão de raiva. Em uma ocasião particularmente tensa, encontrei Fernanda usando minhas joias, peças que Jorge havia me dado, com enorme valor sentimental além do financeiro. Quando pedi que as devolvesse, ela fingiu surpresa. Mas Dona Ivone, foi a senhora mesma que me deu essas joias de presente semana passada. Não se lembra? O gaslighting era tão descarado que por um momento cheguei a duvidar da minha própria realidade. Será que eu realmente tinha dado aquelas joias a ela e esquecido? Foi nesse período que comecei a sentir sintomas físicos do estresse constante. Insônia, perda de apetite, palpitações. Perdi peso. Minhas mãos tremiam quando ouvia a chave de Júlio na porta. Desenvolvi o hábito de falar sozinha, ensaiando confrontos que nunca tinha coragem de realizar. Minha pressão arterial, normalmente estável, começou a oscilar perigosamente. Durante uma consulta de rotina, o doutor Paulo Ribeiro, que me acompanhava há anos, notou minha deterioração. Senhora Ivone, algo está errado. Seus exames mostram sinais de estresse severo, sua pressão está descompensada, perdeu quase 8 quilos desde a última consulta. O que está acontecendo? Foi a primeira vez que contei a alguém de fora do meu círculo imediato o que estava vivendo. O Dr. Paulo ouviu atentamente, sem interromper, apenas fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele fechou o prontuário e me olhou com seriedade. Senhora Ivone, o que a senhora está descrevendo é uma forma de violência doméstica e está afetando seriamente sua saúde. Como médico, tenho obrigação de reportar casos assim. Entrei em pânico. Não, doutor. Por favor, não faça isso. É meu filho, meu único filho homem. Se as autoridades se envolverem, ele nunca vai me perdoar. Doutor. Paulo respirou fundo, claramente dividido entre suas obrigações profissionais e meu pedido desesperado. Vou respeitar seu desejo por enquanto, mas quero que a senhora saiba que há recursos disponíveis. O Centro de Apoio à Pessoa Idosa pode ajudar sem necessariamente envolver a polícia imediatamente. Ele me entregou um cartão com o endereço do centro e me fez prometer que pelo menos os visitaria. Só para conversar. Ele enfatizou. Ninguém vai tomar nenhuma ação sem seu consentimento. Foi no centro de apoio que conheci Beatriz Santos, uma assistente social de apenas 29 anos, mas com uma maturidade e compreensão que iam muito além de sua idade. Beatriz me explicou os diferentes tipos de violência contra idosos e como eles frequentemente se sobrepõem. Violência financeira, psicológica, física. Dona Ivone, o que está vivendo não é culpa sua. Ela me assegurou durante nossa primeira conversa. E a senhora não está sozinha. Infelizmente, vemos casos assim diariamente. Beatriz me ajudou a entender que o comportamento de Júlio não era resultado de algo que eu havia feito ou deixado de fazer como mãe. Era uma escolha consciente dele, possivelmente facilitada por problemas pessoais, mas ainda assim uma escolha. A violência contra idosos muitas vezes começa quando o agressor enfrenta problemas financeiros ou de dependência química. Ela explicou. A senhora notou mudanças no comportamento do seu filho nos últimos anos? Sinais de uso de álcool ou drogas, problemas no trabalho, dívidas? Foi como se um interruptor se acendesse na minha mente. Júlio havia perdido o emprego na construtora onde trabalhava há quase 2 anos, mas sempre dizia que estava trabalhando em projetos autônomos. As saídas noturnas se tornaram mais frequentes. Ele voltava com os olhos vermelhos, irritadiço. Fernanda frequentemente reclamava sobre quanto dinheiro ele gastava com os amigos. Acho que meu filho pode estar com problemas com drogas. Confessei a Beatriz, a voz embargada pela dor dessa realização, e está usando meu dinheiro para sustentar esse vício. Beatriz assentiu compassivamente. É uma possibilidade que precisamos considerar, mas independentemente da causa, a senhora não merece ser tratada assim, e temos que garantir sua segurança e bem-estar primeiro. Nas semanas seguintes, com a orientação de Beatriz, comecei a reconstruir minhas defesas. Obtive novos documentos sem informar Júlio. Abri uma conta em outro banco onde transferia pequenas quantias sempre que possível. O mais importante, entrei em contato com minha filha Cláudia. Cláudia e eu tínhamos nos afastado nos últimos anos.
Sua carreira de advogada em Recife a mantinha ocupada, e nossas conversas telefônicas se tornaram cada vez mais esporádicas. Além disso, havia tensão entre nós devido à minha tendência de favorecer Júlio, como ela costumava apontar. Quando finalmente criei coragem para ligar e contar o que estava acontecendo, o silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ouvi sua voz quebrada. Mãe, por que você não me contou antes? Estou pegando o primeiro ônibus para Maceió amanhã mesmo. A chegada de Cláudia foi como uma rajada de vento fresco em uma casa fechada há anos. Quando a vi desembarcando na rodoviária com sua postura firme e a pequena mala de viagem, senti algo que não experimentava há meses. Esperança. Minha filha sempre teve essa presença. Determinada, segura, incapaz de ser intimidada. Jorge costumava dizer que ela nasceu com o espírito de uma advogada muito antes de escolher a profissão. Mãe, você está tão magra, foram suas primeiras palavras ao me abraçar. Seus olhos percorreram meu rosto, notando cada nova ruga, cada sinal do estresse que havia vivido. Sentei-me ao lado dela no táxi e, pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir segura. O caminho até minha casa foi preenchido com atualizações superficiais. Falamos sobre seu trabalho no escritório de advocacia, sobre o clima de Maceió em comparação ao de Recife, sobre a vista do mar que tanto sentia falta. Evitamos o assunto principal até estarmos protegidas pelas paredes da minha casa, ou o que restava do meu lar, agora transformado em um campo minado emocional. Precisamos conversar onde não possamos ser interrompidas, Cláudia declarou enquanto colocava a mala no quarto de hóspedes. Peguei meu casaco e sugeri um passeio pela praia de Pajuçara. O barulho das ondas sempre teve um efeito calmante em mim, e eu precisava dessa tranquilidade para contar a história completa sem desabar. Caminhamos descalças pela areia ainda morna do dia, observando o céu que começava a se tingir de laranja. Os vendedores de coco já recolhiam suas barracas, e os pescadores preparavam seus barcos para a pescaria noturna. Foi ali, com o mar de testemunha, que desenterrei todas as verdades que havia tentado esconder, primeiro de mim mesma e depois do mundo. Começou com pequenos empréstimos. Expliquei enquanto caminhávamos lentamente na orla. R$ 200 aqui, 300 ali. Ele sempre prometia devolver no próximo pagamento. E quando você percebeu que era mais do que isso? Cláudia perguntou, sua voz calma contrastando com a tensão evidente em seus ombros. Acho que sempre soube no fundo, confessei. Mas admitir significaria aceitar que meu filho estava... que ele estava me roubando. A palavra pairou entre nós, pesada como chumbo. Roubar. Meu próprio filho estava me roubando. Não era apenas dinheiro, mas minha dignidade, minha independência, minha paz. Contei a ela sobre os hematomas que escondia sob mangas compridas, mesmo no calor de Maceió, sobre as ameaças veladas quando me recusava a assinar documentos, sobre o medo constante que havia se tornado meu companheiro diário. Falei sobre as noites em claro, o apetite perdido, o tremor nas mãos que surgiu nos últimos meses. Mostrei a ela meu pequeno caderno de anotações, onde registrava meticulosamente cada centavo que entrava e saía da minha conta, cada objeto que desaparecia misteriosamente da minha casa. Cláudia me ouvia em silêncio, seu rosto transformando-se numa máscara de indignação crescente. Quando terminei, ela parou abruptamente e se virou para mim. Isso acaba hoje, mãe, declarou com uma convicção que me fez lembrar de Jorge em seus momentos mais determinados. Não vou permitir que ele continue fazendo isso com você. Não vou permitir que ninguém faça isso com você. No dia seguinte, enquanto Júlio estava fora, presumivelmente gastando mais do meu dinheiro em seus projetos ou vícios, Cláudia e eu fomos ao Banco Nordeste. Rafael Costa, o gerente que me conhecia há anos, ficou visivelmente perturbado ao analisarmos juntos o extrato completo da minha conta dos últimos 6 meses. Dona Ivone, isso é muito grave, ele comentou, apontando para uma série de transferências eletrônicas realizadas para uma conta que eu nunca havia autorizado. Alguém claramente tem acesso às suas informações bancárias e está realizando operações fraudulentas. Esse alguém é meu filho, respondi.
a vergonha queimando minhas bochechas. Meu próprio filho, Rafael. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo tom profissional de Cláudia. Queremos documentar tudo. Cada transação não autorizada. Cada centavo retirado sem o consentimento da minha mãe. E queremos saber quais são as opções legais. Rafael explicou os procedimentos para contestar as transações fraudulentas, a possibilidade de recuperar parte do dinheiro e as medidas de segurança que poderíamos implementar imediatamente. Bloqueio do cartão adicional que Júlio havia solicitado em meu nome, troca de todas as senhas, criação de alertas para cada movimentação na conta. A senhora também deveria considerar registrar um boletim de ocorrência, ele sugeriu com cautela, percebendo minha hesitação. Sei que é difícil tratando-se de um familiar, mas é um procedimento necessário para resguardar seus direitos. Saímos do banco com uma pasta cheia de extratos, comprovantes e declarações. Cláudia, sempre prática, sugeriu nosso próximo passo. Precisamos de evidências concretas, mãe. Sua palavra contra a dele não será suficiente, especialmente considerando que ele já tentou desacreditar você, insinuando problemas de memória. Foi assim que naquela mesma tarde, instalamos discretamente 2 pequenas câmeras na sala e uma no meu quarto. Equipamentos modernos, quase imperceptíveis que Cláudia encomendou pela internet e recebeu na casa de uma colega advogada em Maceió. Elas gravam quando detectam movimento e enviam o vídeo diretamente para este aplicativo no seu celular e no meu. Ela explicou, mostrando-me como acessar as imagens. Vamos manter isso entre nós. Ninguém mais precisa saber. As câmeras foram apenas o começo. Nos dias seguintes, implementamos um plano meticuloso para documentar cada aspecto do abuso que eu vinha sofrendo. Cláudia fotografou os hematomas em meus braços, registrou as datas e circunstâncias em que ocorreram. Gravamos as chamadas telefônicas quando Júlio ligava exigindo dinheiro. Catalogamos os objetos desaparecidos da casa, com fotos antigas, que provavam que me pertenciam. Não é só pelo dinheiro, mãe, Cláudia me disse enquanto organizávamos as provas. É pela sua segurança. O comportamento dele está escalando. Hoje são empurrões e apertos no braço. Amanhã pode ser muito pior. Suas palavras provocaram calafrios em minha espinha. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Havia notado a progressão da violência, a forma como cada episódio se tornava um pouco mais intenso que o anterior. A raiva de Júlio parecia crescer a cada dia, alimentada talvez por seus próprios fracassos, por problemas que ele nunca compartilhou comigo. Numa manhã particularmente fria para os padrões de Maceió, sentei-me com Cláudia na varanda dos fundos, um lugar que Júlio raramente frequentava. Com xícaras de café quente nas mãos, ela abordou o assunto que eu tanto evitava. Mãe, precisamos falar sobre a possibilidade de denunciá-lo formalmente. Ela começou, sua voz gentil mas firme. O que ele está fazendo é crime. Abuso financeiro contra idosos, violência psicológica, ameaças, há leis específicas para proteger pessoas na sua situação. Meu coração se contraiu. Denunciar meu próprio filho à polícia? A ideia parecia impensável. Apesar de tudo, ainda era meu menino. O mesmo que um dia trouxe para casa em um cobertor azul, que embalei em noites de febre, que ensinei a andar, a ler, a sonhar. Não posso, Cláudia, murmurei, lágrimas ameaçando escapar. É o seu irmão, é meu filho. Sim, ele é meu irmão, Cláudia respondeu. Uma tristeza profunda em seus olhos. E está destruindo a mãe que nos criou com tanto amor. Isso eu não posso aceitar. Ela não pressionou mais naquele dia, entendendo meu dilema. Em vez disso, sugeriu uma alternativa. Vamos procurar ajuda especializada. Existe uma delegacia específica para casos de violência contra idosos e mulheres. Podemos conversar com eles, entender quais são as opções, sem necessariamente registrar uma denúncia formal agora. Na manhã seguinte, conheci a delegada Renata Campos. Ao contrário da imagem severa que eu esperava de uma policial, Renata tinha um sorriso gentil e olhos atentos que pareciam enxergar além das aparências. Seu escritório na delegacia da mulher tinha plantas nos cantos e fotos de sua família sobre a mesa. Pequenos toques de humanidade em um lugar que tratava de tanta dor. Senhora Ivone, primeiro quero que saiba que o que está passando não é incomum. Ela começou,
oferecendo-me um copo de água. Infelizmente, vemos casos de violência patrimonial e psicológica contra idosos diariamente. E a maioria, como no seu caso, envolve familiares próximos. Ela escutou atentamente enquanto eu narrava minha história. Cláudia ocasionalmente complementando com detalhes legais ou mostrando parte das evidências que havíamos coletado. A cada nova revelação, o rosto de Renata se tornava mais grave. O que vocês estão me mostrando configura múltiplos crimes, ela explicou após examinar nossa documentação. Temos aqui evidências de apropriação indébita, violência psicológica, ameaça, e há sinais claros de um padrão de abuso que tende a se intensificar. Mai, ela nos apresentou as possíveis abordagens legais, desde medidas protetivas mais imediatas até processos criminais completos. A escolha é sua, Dona Ivone, mas quero que entenda que sua segurança é nossa prioridade absoluta, e com base no que estou vendo, há motivos para preocupação. Saímos da delegacia com um plano de contingência e o número pessoal de Renata programado em nossos celulares. Para qualquer emergência, ela enfatizou. Não hesitem em usar. Nas semanas que seguiram, as câmeras discretas capturaram evidências ainda mais incriminadoras. Júlio, desconhecendo a vigilância, tornava-se cada vez mais ousado. Em uma tarde, enquanto eu supostamente havia saído para uma consulta médica, na verdade, estava com Cláudia na casa de seu Antônio. As câmeras o flagraram revistando metodicamente minhas gavetas, encontrando meu novo cartão bancário que eu havia escondido entre páginas de um livro e fotografando-o por todos os ângulos. Em outra ocasião, capturamos uma conversa perturbadora entre ele e Fernanda na minha sala de estar. Precisamos agir rápido, Júlio dizia, sua voz baixa mas audível. Ela está desconfiada. E aquela intrometida da Cláudia não vai embora. Quanto você acha que consegue transferir antes que ela perceba? Fernanda perguntou, sentada confortavelmente no sofá que meu marido e eu compramos com tanto sacrifício. Talvez 10 mil? Há aquela aplicação que vence mês que vem. Se eu conseguir convencê-la a fazer um saque antecipado... E a casa? Já falou com o advogado sobre a transferência? A menção à minha casa, o lar onde criei meus filhos, onde vivi com Jorge, o único bem material verdadeiramente importante que possuía. Foi como um soco no estômago. Assistimos ao vídeo repetidas vezes, Cláudia tomando notas detalhadas, seu rosto pálido de indignação. Eles estão planejando tomar sua casa, mãe, ela concluiu, a voz trêmula de raiva. Isso não é mais apenas sobre dinheiro. Eles querem deixá-la sem nada. Aquela noite foi um ponto de virada para mim. Sentada na beira da cama que compartilhei com Jorge por 4 décadas, encarando a foto dele na mesa de cabeceira, perguntei-me o que ele faria nesta situação. Jorge sempre foi um homem justo, que acreditava em consequências para ações. Amar não significa permitir comportamentos destrutivos. Ele costumava dizer quando precisávamos disciplinar os filhos. Na manhã seguinte, comuniquei minha decisão a Cláudia. Vamos fazer isso. Vamos denunciá-lo formalmente. O alívio no rosto dela foi visível. Tem certeza, mãe? Sei o quanto isso é difícil para você. Tenho certeza. Não é apenas sobre mim. Se não pararmos Júlio agora, quem será a próxima vítima? Quando o dinheiro acabar, quando a casa for tomada, ele vai simplesmente parar? Ou vai procurar outra pessoa vulnerável para explorar? O plano foi meticulosamente elaborado nas semanas seguintes. Com a orientação da delegada Renata, preparamos uma armadilha que pegaria Júlio e Fernanda em flagrante. Alteramos a senha do cartão de crédito sem avisá-los, sabendo que eventualmente eles tentariam usá-lo. As câmeras continuavam gravando, cada nova evidência fortalecendo nosso caso. Beatriz Santos, a assistente social do Centro de Apoio à Pessoa Idosa, tornou-se uma aliada valiosa, ajudando-nos a preparar a documentação necessária para um possível processo de interdição reversa, onde, em vez de Júlio tomar controle das minhas finanças, alegando minha incapacidade, como suspeitávamos ser seu plano, eu solicitaria que ele fosse legalmente impedido de gerenciar recursos financeiros devido a seu comportamento comprovadamente abusivo. Rafael, o gerente do banco, reuniu todos os registros de transações suspeitas dos últimos 2 anos.
criando uma linha do tempo alarmante que mostrava como os saques e transferências haviam aumentado gradativamente, coincidindo com períodos em que Júlio demonstrava sinais de dificuldades financeiras. O doutor Paulo Ribeiro, meu médico, forneceu um relatório detalhado documentando os efeitos físicos e psicológicos que o abuso havia causado. Perda de peso significativa, pressão arterial descontrolada, insônia crônica, sinais de depressão e ansiedade severas. Seu Antônio, meu vizinho e amigo, preparou uma declaração sobre as mudanças que observou em mim ao longo dos meses. Os gritos que frequentemente ouvia vindos da minha casa, às vezes que me encontrou chorando no jardim. Era como montar um quebra-cabeça macabro da minha própria vida. Cada peça revelava um aspecto do pesadelo que eu havia normalizado, aceitado como meu destino. A imagem completa era devastadora. Eu havia sido metodicamente explorada, manipulada e abusada pelo meu próprio filho durante anos. Uma semana antes do confronto final, tive um sonho vívido com Jorge. Estávamos sentados na varanda da nossa antiga casa de praia, observando o pôr do sol. Ele não disse nada, apenas segurou minha mão e sorriu aquele sorriso que sempre me dizia que tudo ficaria bem. Acordei com lágrimas nos olhos, mas também com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Era como se tivesse recebido sua bênção silenciosa para o que estava prestes a fazer. O gatilho que iniciaria nossa armadilha veio de forma inesperada. Em uma manhã de sábado, enquanto eu regava as plantas do jardim, meu celular tocou. Era Júlio, sua voz alternando entre raiva e pânico. Mãe, o cartão foi recusado. Estou no Shopping Pátio Alagoas com Fernanda, tentando pagar as compras, e o sistema diz que a senha está incorreta. Você mudou a senha sem me avisar? Respirei fundo, meu coração disparado, mas minha voz surpreendentemente firme. Sim, Júlio, eu mudei a senha. Houve um momento de silêncio atordoado do outro lado da linha, como se ele não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Então, a explosão. Você mudou a senha do cartão, velha idiota? Fale a senha antes que eu faça algo com você. As palavras, carregadas de ódio e ameaça, ecoaram no telefone. Elas deveriam me aterrorizar, como aconteceu tantas vezes antes. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez, eu não estava sozinha. Desta vez, eu tinha um plano. Não vou passar a senha, Júlio. Respondi com uma calma que o enfureceu ainda mais. Esse dinheiro é meu, fruto do meu trabalho como enfermeira por 40 anos. Você vai se arrepender disso, mãe. Estamos voltando para casa agora. E vamos resolver isso de uma vez por todas. Desliguei o telefone, minhas mãos tremendo não de medo, mas de adrenalina. Imediatamente liguei para Cláudia, que estava reunida com a delegada Renata na Delegacia da Mulher, finalizando os últimos detalhes do nosso plano. Ele mordeu a isca. Anunciei. Estão voltando para casa agora. É hora. As próximas 2 horas foram um turbilhão de atividade. Renata mobilizou 2 policiais. Rafael veio do banco com todos os documentos necessários. Beatriz chegou do centro de apoio, trazendo consigo formulários já preenchidos para medidas de proteção emergenciais. Cláudia coordenava tudo com a eficiência de uma maestrina, garantindo que cada pessoa estivesse em posição quando Júlio e Fernanda chegassem. Sentei-me na minha poltrona favorita na sala de estar, aquela de onde podia ver o mar através da janela. Havia uma estranha calma dentro de mim agora. O medo que me acompanhou por tanto tempo havia se transformado em uma determinação tranquila. Fosse qual fosse o resultado daquele dia, eu estava retomando o controle da minha vida. Estava defendendo não apenas meu direito a viver com dignidade, mas honrando a memória do amor que Jorge e eu construímos, do lar que criamos, da família que sonhamos ter. Enquanto aguardava, observei um pequeno beija-flor no jardim, suas asas batendo tão rápido que pareciam invisíveis, seu corpo minúsculo pairando com impressionante estabilidade diante de uma flor de hibisco, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Sorri para mim mesma. Talvez fossemos um pouco parecidos, eu e aquele pássaro diminuto. O som de um carro estacionando bruscamente na entrada anunciou a chegada deles. Era hora de enfrentar meu filho e mostrar que esta velha idiota havia finalmente lembrado de seu próprio valor.
A porta da frente bateu com força suficiente para fazer as fotografias na parede tremerem. Os passos pesados de Júlio ecoaram pelo corredor de entrada, seguidos pelo clique metálico dos saltos de Fernanda no piso de cerâmica. Meu coração acelerou, mas mantive-me firme na poltrona. As pessoas posicionadas estrategicamente pela casa permaneceram em silêncio, aguardando o meu sinal. Mãe! A voz de Júlio trovejou antes mesmo de entrar na sala. Que palhaçada é essa com o cartão? Quando ele finalmente apareceu no batente da porta, seu rosto estava contorcido em uma máscara de fúria que eu havia aprendido a temer. Fernanda estava logo atrás, seu olhar alternando entre irritação e um nervosismo mal disfarçado. Eles congelaram momentaneamente ao me verem sentada calmamente, como se pressentissem algo diferente no ar. Olá, Júlio. Olá, Fernanda. Cumprimentei com uma tranquilidade que claramente os desconcertou. Estive esperando vocês. Não me venha com olás. Júlio avançou, jogando as sacolas de compras no chão. Passamos a maior vergonha no caixa do shopping porque você resolveu mudar a senha do cartão sem avisar ninguém. Desde quando você entende alguma coisa de banco para ficar mexendo nas senhas? Desde que comecei a perceber que meu dinheiro desaparecia misteriosamente, respondi, mantendo minha voz controlada. Dinheiro que trabalhei 40 anos para ganhar, economizando cada centavo enquanto cuidava de pessoas doentes na Santa Casa. Júlio riu, aquele riso debochado que havia se tornado sua marca registrada nos últimos anos. Ah, lá vem você com essa história de novo. Trabalhei tanto, me sacrifiquei tanto. Ele zombou, imitando minha voz de forma cruel. Sabe qual é o seu problema, mãe? Você vive no passado. E é tão teimosa e confusa que nem percebe quando as pessoas estão tentando te ajudar. Me ajudar? Repeti a palavra lentamente, como se estivesse provando seu sabor. É assim que você chama o que tem feito, Júlio? Ajuda? Ele trocou um olhar rápido com Fernanda, que parecia cada vez mais desconfortável. Do que você está falando agora? Viu, Fernanda? É isso que eu tenho que aguentar. Ela está cada vez mais paranoica. Não estou paranoica, filho. Estou perfeitamente lúcida. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Lúcida o suficiente para entender que você e Fernanda têm me roubado sistematicamente há mais de 2 anos. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Vi o rosto de Júlio passar por uma sucessão rápida de expressões. Surpresa, negação, raiva e, finalmente, uma arrogância calculada. Você está ouvindo o absurdo que está dizendo? Roubando? Nós, que cuida de você todos os dias? Ele se virou para Fernanda buscando apoio. Viu só? Eu te disse que ela estava ficando senil. Daqui a pouco não vai nem lembrar nossos nomes. Lembro perfeitamente dos seus nomes, respondi calmamente. Assim como lembro de cada objeto que desapareceu desta casa. O broche de ouro que era da minha avó. O relógio que seu pai ganhou na aposentadoria. As pulseiras que você disse que eu provavelmente perdi, mas que aparecem nas fotos do aniversário de Fernanda no Instagram. Os olhos dele se estreitaram. Uma nova tensão evidente em seu corpo. Você está remexendo nas nossas redes sociais agora? Invadindo nossa privacidade? Privacidade? Foi minha vez de rir, embora sem humor. Você fala de privacidade depois de revirar minhas gavetas quando estou fora? Depois de pegar meu cartão sem autorização? Depois de forjar minha assinatura em documentos bancários? Júlio avançou 2 passos em minha direção, seu dedo indicador apontado acusadoramente para meu rosto. Cuidado com o que você está insinuando, mãe. Muito cuidado. A ameaça era clara em sua voz, em sua postura. Em outros tempos eu teria recuado, pedido desculpas, feito qualquer coisa para acalmar a situação. Mas não hoje. Hoje eu estava finalmente pronta para enfrentá-lo. Não estou insinuando nada, Júlio. Estou afirmando, e tenho provas. Peguei meu celular da mesinha ao lado, pressionei alguns botões e virei a tela para ele. Era um vídeo dele próprio, capturado pela câmera escondida 3 dias antes, vasculhando minha gaveta de documentos e fotografando meu novo cartão bancário. O efeito foi imediato. Júlio empalideceu visivelmente, seus olhos arregalados em choque. Fernanda levou a mão à boca, como se tentasse conter um grito. Que diabos é isso? Você anda me espionando? A voz dele tinha um tremor que nunca ouvi antes. Medo.
Isso é ilegal. Você não pode instalar câmeras escondidas sem avisar as pessoas. Ilegal? Repeti, sentindo uma onda de indignação subir pela minha garganta. Você quer mesmo falar sobre o que é legal ou não, Júlio? Depois de tudo que fez? Deslizei o dedo pela tela do celular, mostrando mais vídeos. Ele e Fernanda discutindo sobre quanto conseguiriam extrair da minha conta antes que eu notasse. Ele escondendo joias minhas na mochila. Ele gritando comigo em um episódio particularmente violento. Me empurrando contra a parede quando me recusei a assinar um documento. Tenho tudo documentado. Continuei, minha voz ganhando força. Cada transação bancária não autorizada, cada objeto roubado, cada ameaça, cada marca que você deixou nos meus braços quando me segurou com força demais. Fernanda começou a recuar lentamente em direção à porta, sua expressão de pânico crescente. Júlio, vamos embora. Isso não está certo. Precisamos... Cala a boca! Ele gritou sem olhar para ela, seus olhos fixos em mim, uma fúria crescente substituindo o medo inicial. Você não vai a lugar nenhum. E você? Ele apontou para mim novamente. Vai me entregar esse telefone agora mesmo. E depois vamos ter uma conversa séria sobre respeito. Ele deu mais um passo em minha direção, sua postura ameaçadora. Foi nesse momento que eu finalmente dei o sinal. 3 batidas leves no braço da poltrona. Como atores aguardando sua deixa, as pessoas que estavam escondidas pela casa surgiram simultaneamente. A delegada Renata Campos e 2 policiais uniformizados entraram pela porta da cozinha. Cláudia apareceu do corredor que levava aos quartos. Seu rosto uma máscara de determinação profissional. Rafael, o gerente do banco, e Beatriz, a assistente social, saíram do escritório nos fundos. Seu Antônio, meu vizinho e amigo, estava posicionado perto da porta da frente, bloqueando qualquer tentativa de fuga. O choque no rosto de Júlio foi algo que jamais esquecerei. Seus olhos saltaram de uma pessoa para outra, como um animal encurralado buscando desesperadamente uma saída. O que é isso? Ele gaguejou, dando um passo para trás. Quem são essas pessoas? Júlio Peixoto. A delegada Renata deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Estamos aqui a pedido da sua mãe, que apresentou graves acusações contra você e sua esposa. Temos evidências substanciais de crimes de abuso financeiro contra idoso, violência psicológica, ameaça e apropriação indébita. Isso é ridículo! Júlio explodiu, seu rosto agora vermelho de raiva. Ela está confusa, não sabe o que está dizendo. Provavelmente nem lembra o que comeu no café da manhã. Tomei café com torradas e o chá de camomila que seu Antônio me trouxe. Respondi calmamente. E lembro perfeitamente de cada centavo que você tirou de mim, de cada mentira que contou, de cada vez que me fez sentir pequena e inútil, para que pudesse continuar me explorando. Senhora Peixoto, um dos policiais se dirigiu a mim respeitosamente. A senhora quer formalizar a denúncia agora? Olhei para Júlio. Não o homem raivoso e manipulador na minha frente, mas o menino que um dia carreguei nos braços, que ensinei a andar, que consolei depois de pesadelos. Por um breve momento, hesitei. Poderia realmente enviar meu próprio filho para a prisão? Como se lesse meus pensamentos, Cláudia se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Mãe, você não precisa decidir tudo agora. Temos opções. A delegada Renata concordou. Podemos começar com medidas protetivas, uma ordem de restrição que o impedirá de se aproximar da senhora ou de sua residência. Isso lhe dará tempo para pensar no próximo passo. Júlio, percebendo que estava perdendo o controle da situação, mudou abruptamente de tática. Seu rosto se transformou em uma máscara de arrependimento, os olhos subitamente marejados. Mãe, por favor! Ele implorou, sua voz agora embargada. Isso é um enorme mal-entendido. Eu nunca quis te machucar. Estou passando por dificuldades, você sabe disso. Perdi meu emprego, tenho dívidas. Só estava tentando nos ajudar. Era a primeira vez que ele admitia explicitamente as dificuldades financeiras, confirmando minhas suspeitas. Mas algo em sua performance soava falso. Os olhos calculistas por trás das lágrimas. O modo como ocasionalmente lançava olhares furtivos para a porta. Se estava com problemas, por que não conversou comigo honestamente? Perguntei,
minha voz mais suave, mas não menos firme. Por que recorreu a mentiras, manipulação e roubo? Por que me fez sentir louca quando eu questionava onde estava meu dinheiro? Por que me ameaçou quando tentei proteger o pouco que ainda me restava? Ele não tinha respostas reais, apenas mais desculpas vazias e acusações veladas. Fernanda permanecia em silêncio, nitidamente tentando se distanciar da situação, como se não tivesse sido cúmplice ativa todo esse tempo. A delegada Renata finalmente interveio. Senhor Peixoto, senhora Meireles, vamos precisar que nos acompanhem até a delegacia para prestar esclarecimentos. Com base nas evidências já coletadas e nos depoimentos das testemunhas aqui presentes, há elementos suficientes para justificar sua detenção preventiva enquanto o caso é investigado. Detenção? A voz de Júlio subiu 1/8. Você não pode estar falando sério. Eu sou filho dela. Tudo que fiz foi para o bem dela. Para o meu bem? Ergui-me lentamente da poltrona, sentindo os olhos de todos sobre mim. Foi para o meu bem que você me fez economizar em remédios enquanto gastava meu dinheiro em restaurantes caros? Foi para o meu bem que você escondeu minhas joias de família para presentear sua esposa? Foi para o meu bem que me fez duvidar da minha própria sanidade quando eu começava a perceber seus golpes? Dei um passo em sua direção, sentindo uma força que não sabia que ainda possuía. Você traiu minha confiança da pior forma possível, Júlio. Aproveitou-se do meu amor de mãe, da minha vulnerabilidade depois que seu pai morreu, da minha solidão. Usou contra mim tudo que deveria ter usado para me proteger. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto agora eram de uma tristeza profunda, mas também de libertação. O que mais dói não é o dinheiro perdido ou os objetos roubados. É saber que meu próprio filho, que criei com tanto amor, foi capaz de me tratar assim. Houve um momento de silêncio absoluto na sala. Até mesmo os policiais, acostumados a situações difíceis, pareciam tocados pela cena. Júlio abriu a boca várias vezes, como se buscasse palavras que pudessem reverter a situação, mas nada saiu. Foi Fernanda quem finalmente quebrou o silêncio. Eu quero colaborar, ela disse subitamente, para a surpresa de todos, especialmente de Júlio. Não sabia que tinha chegado a esse ponto. Ele disse que você havia concordado com tudo, que estava apenas ajudando a administrar suas finanças porque você já não conseguia. Sua traidora! Júlio explodiu, avançando em direção a ela com punhos cerrados. Os policiais intervieram rapidamente, contendo-o antes que pudesse alcançá-la. A cena que se seguiu foi caótica. Júlio gritando e se debatendo enquanto os policiais o algemavam. Fernanda chorando num canto. Rafael e Beatriz coletando mais evidências para o processo. Seu Antônio confortando-me com palavras gentis. No meio daquele turbilhão, uma estranha calma se apoderou de mim. Era como se, após anos navegando em águas turbulentas, finalmente avistasse a costa. Não era o final feliz que sonhei. Que mãe sonha ver seu filho sendo levado algemado da própria casa? Mas era o fim de um pesadelo que havia consumido minha vida por tempo demais. Quando os policiais finalmente saíram levando Júlio e Fernanda, a casa ficou em um silêncio quase surreal. Cláudia sentou-se ao meu lado no sofá, segurando minhas mãos entre as suas. Você foi incrível, mãe, ela sussurrou. Tão forte, tão corajosa. Não me sinto corajosa, confessei. Me sinto vazia. Como se algo dentro de mim tivesse morrido hoje. Algo morreu, ela concordou suavemente. Uma ilusão. A ideia de que temos que aceitar abusos só porque vem de quem amamos. Mas agora algo novo pode nascer no lugar. Sua liberdade, sua dignidade. Nos dias que se seguiram, experimentei uma montanha-russa de emoções. Havia momentos em que duvidava da minha decisão, em que o coração de mãe gritava mais alto que a razão, em que acordava no meio da noite com a imagem de Júlio criança, pedindo para dormir na minha cama depois de um pesadelo. Havia outros momentos em que a raiva predominava, quando revisitava mentalmente cada humilhação, cada manipulação, cada abuso que suportei em silêncio por tanto tempo. Cláudia permaneceu ao meu lado durante todo o processo. Ajudou-me a recuperar parte do dinheiro através de contestações bancárias, a catalogar e registrar os objetos roubados,
a obter medidas protetivas que garantiam que Júlio não poderia se aproximar de mim ou da minha casa por pelo menos 6 meses. Rafael, o gerente do banco, implementou medidas adicionais de segurança na minha conta, garantindo que só eu poderia autorizar movimentações. Beatriz, a assistente social, me inscreveu em um grupo de apoio para idosos que haviam passado por situações semelhantes. Foi chocante descobrir quantas histórias parecidas com a minha existiam, muitas vezes silenciadas pela vergonha ou pelo medo. Seu Antônio tornou-se presença constante, trazendo pequenos almoços surpresa, me acompanhando em caminhadas pela praia de Pajuçara, me fazendo rir com suas histórias de quando era pescador na juventude. Sua amizade simples e genuína foi um bálsamo para minha alma ferida. Uma semana após o confronto, recebi uma ligação inesperada. Era do presídio onde Júlio estava detido preventivamente. Ele queria falar comigo. Meu primeiro impulso foi recusar, ainda abalada demais para enfrentá-lo novamente. Mas Cláudia sugeriu que talvez fosse importante para meu processo de cura ouvir o que ele tinha a dizer. Você não precisa perdoá-lo, mãe. Não precisa esquecer o que aconteceu. Mas talvez ouvir dele possa trazer algum tipo de fechamento. A sala de visitas do presídio era fria e impessoal. Sentei-me diante de um vidro divisório, o telefone em uma mão, a outra segurando firmemente a de Cláudia, que insistiu em me acompanhar. Quando Júlio entrou, mal o reconheci. Em apenas uma semana parecia ter envelhecido anos. O rosto abatido, olheiras profundas, o olhar derrotado. Ele pegou o telefone de seu lado, hesitou por um momento, então falou. Oi, mãe. Sua voz soava pequena, desprovida da arrogância que havia se tornado sua marca. Por um momento, não soube o que responder. Parte de mim queria gritar, exigir explicações para cada abuso. Outra parte queria simplesmente chorar pela perda do filho que conheci um dia. Por que, Júlio? Foi tudo o que consegui perguntar. Minha voz trêmula. Ele baixou os olhos, incapaz de manter contato visual. Comecei com dívidas pequenas, apostas online. Pensei que seria só uma vez, que devolveria antes que você percebesse. Mas uma vez virou 2, 2 viraram 10. Quando vi, estava afundado. Perdi o controle. Não era uma justificativa, apenas um vislumbre do processo que o levou àquele caminho. Continuamos conversando por quase 1 hora. Não houve grandes revelações ou pedidos dramáticos de perdão, apenas fragmentos de verdade emergindo lentamente, como peças quebradas de um espelho que nunca mais refletiria a mesma imagem. Ao final da visita, quando estava prestes a desligar o telefone, Júlio disse algo que ficou comigo. Você estava certa, mãe. Em todos esses anos cuidando dos outros como enfermeira, você aprendeu a reconhecer a dor. Viu através de mim quando nem eu mesmo conseguia ver. Saí do presídio exausta emocionalmente, mas com uma estranha sensação de paz. O caminho de volta para casa foi silencioso, Cláudia respeitando meu espaço para processar tudo o que havia acontecido. Quando chegamos, sentei-me na varanda e observei o mar ao longe, seu ritmo constante, imperturbável. Naquela noite, sonhei com Jorge novamente. Estávamos jovens, caminhando na praia com Cláudia e Júlio ainda crianças, correndo à nossa frente. No sonho, Jorge olhou para mim e disse: Lembra o que prometemos no dia em que eles nasceram? Que faríamos qualquer coisa para protegê-los, até mesmo deles mesmos se fosse necessário. Acordei com lágrimas nos olhos, mas também com uma certeza renovada. O verdadeiro amor, seja de mãe, de esposa, de amiga, não significa permitir abusos ou aceitar maus tratos. Às vezes, a forma mais profunda de amar alguém é estabelecer limites claros, mesmo quando isso parte nosso coração. A ligação do shopping que desencadeou tudo foi apenas o ponto culminante de uma história que se construía há anos nos cantos silenciosos da minha casa, nos sussurros de dúvida que plantavam em minha mente, nas pequenas liberdades que foram gradualmente tiradas de mim. Quando Júlio gritou, "Você mudou a senha do cartão, velha idiota!", ele não imaginava que aquelas palavras seriam o último empurrão que eu precisava para finalmente lembrar. Lembrar meu valor, minha força, minha dignidade como ser humano. Lembrar que, aos 67 anos, ainda tinha o direito de viver sem medo, sem manipulação,
sem abuso. Essa lembrança, dolorosa como foi, tornou-se minha libertação. Os 3 meses que se seguiram à detenção de Júlio foram um período de profunda transformação na minha vida. Como enfermeira por 4 décadas, sempre acreditei em entender o processo de cura, os estágios previsíveis de recuperação, a lenta reconstrução do que foi danificado. Mas estar do outro lado, sendo eu a paciente tentando regenerar feridas invisíveis, me mostrou como a cura emocional segue caminhos imprevisíveis, com recaídas, saltos inesperados e momentos de estagnação aparente. O caso judicial avançava lentamente, como engrenagens enferrujadas no sistema judiciário. Fernanda havia optado por colaborar com as investigações, fornecendo detalhes sobre os esquemas financeiros que Júlio havia arquitetado. Em troca, recebeu uma redução nas acusações contra ela. As evidências eram tão substanciais que o advogado de Júlio sugeriu um acordo, uma confissão de culpa em troca de uma pena mais branda. Numa manhã de céu excepcionalmente azul, Cláudia e eu nos reunimos com a delegada Renata para discutir os termos desse acordo. O escritório dela, que antes me parecera intimidador, agora tinha um ar quase acolhedor, familiar. Dona Ivone, com o acordo proposto, seu filho cumpriria uma pena de 2 a 3 anos, com possibilidade de progressão para regime semiaberto após 8 meses, explicou Renata, seus olhos gentis contrastando com a severidade do assunto. Além disso, ele teria que fazer restituição financeira completa e participar obrigatoriamente de um programa de reabilitação para abusadores. Olhei para as mãos no meu colo, mãos envelhecidas que um dia embalaram aquele mesmo homem que agora enfrentava as consequências de suas escolhas. Havia nelas manchas da idade, veias proeminentes, pequenas cicatrizes de uma vida de trabalho, mãos que contavam histórias. E se eu não aceitar o acordo? Perguntei, minha voz mais firme do que esperava. Então vamos a julgamento. Com as evidências que temos, as chances de condenação são extremamente altas. A pena seria consideravelmente maior, possivelmente 5 a 8 anos em regime fechado. Cláudia cobriu minhas mãos com as suas. Mãe, a decisão é sua. Qualquer caminho que escolher, estarei ao seu lado. Fechei os olhos por um momento, deixando que o peso dessa escolha assentasse sobre meus ombros. Não era apenas sobre punição ou justiça. Era sobre recomeços, sobre que tipo de futuro eu queria construir a partir das ruínas do meu passado. Aceito o acordo, decidi finalmente. Mas com uma condição. Quero que o programa de reabilitação seja rigoroso. Quero relatórios mensais sobre seu progresso. E quero que parte da restituição financeira seja destinada a programas de apoio a idosos vítimas de abuso familiar. Renata sorriu, um lampejo de admiração em seus olhos. Faremos isso acontecer, Dona Ivone. Sua experiência não vai ajudar apenas você, mas potencialmente muitos outros. Saí daquela reunião com uma sensação que não conseguia nomear imediatamente. Não era alívio, nem triunfo, nem mesmo paz. Era algo mais sutil, mais profundo, a percepção de que havia retomado o controle da minha própria narrativa. Enquanto os procedimentos legais seguiam seu curso, comecei a reconstruir minha vida cotidiana, tijolo por tijolo. O primeiro passo foi recuperar minha independência financeira. Rafael, o gerente do Banco Nordeste, tornou-se um aliado invalorável nesse processo. Senhora Ivone, conseguimos rastrear aproximadamente 85% dos valores desviados. Ele me informou durante uma reunião em sua sala aconchegante, decorada com fotos de sua família e plantas verdejantes. Com o acordo judicial, esses valores serão restituídos integralmente. Além disso, identifiquei algumas aplicações que seu marido havia feito anos atrás que continuaram rendendo. A senhora tem uma reserva considerável que Júlio não conseguiu acessar. Aquela notícia foi como um raio de sol rompendo nuvens pesadas. Jorge, mesmo após tantos anos de sua partida, ainda encontrava formas de me proteger. A emoção apertou minha garganta quando Rafael me mostrou o extrato daquelas aplicações. Investimentos modestos feitos há 20 anos que, com o tempo e os juros compostos, haviam se transformado em uma quantia que me garantiria conforto pelos próximos anos. Seu marido era um homem previdente.
comentou Rafael com um sorriso gentil. Ele especificou que essas aplicações só poderiam ser movimentadas com sua assinatura presencial e biometria completa. Foi essa cláusula que impediu que seu filho tivesse acesso a esses recursos. Saí do banco naquele dia com uma sensação de segurança que não experimentava há anos. No caminho para casa, parei em uma floricultura e comprei um buquê de girassóis. As flores favoritas de Jorge. Coloquei-as diante de sua fotografia na sala de estar e, pela primeira vez desde sua morte, conversei com ele sem lágrimas. Apenas gratidão. Você sempre pensou em tudo, não é? Mesmo quando eu não percebia, murmurei para o sorriso congelado na fotografia. Obrigada por cuidar de mim, mesmo depois de partir. O segundo passo na reconstrução foi reconectar com a comunidade que havia gradualmente perdido durante os anos de isolamento imposto por Júlio. O Centro de Apoio à Pessoa Idosa, onde conheci Beatriz, tornou-se um novo ponto de ancoragem na minha semana. Inicialmente, frequentava apenas as sessões de aconselhamento individual. Beatriz, com sua sabedoria que parecia desproporcionalmente grande para sua jovem idade, me guiou pelos labirintos do trauma e da culpa que ainda carregava. Dona Ivone, a senhora precisa entender que não criou um abusador. Ela me disse em uma de nossas sessões. Pessoas fazem escolhas, independentemente de como foram criadas. Algumas das vítimas mais amorosas que conheci vieram de lares abusivos, e alguns dos abusadores mais cruéis tiveram infâncias privilegiadas e pais dedicados. Mas onde errei, Beatriz? A pergunta escapou de mim como um lamento. Que sinais deixei de ver quando ele ainda era jovem? Que limites deixei de impor? Está fazendo as perguntas erradas. Ela respondeu com gentileza. A pergunta não é onde errei, mas como sigo adiante agora. O passado não pode ser alterado, mas o futuro está inteiramente em suas mãos. Gradualmente, comecei a participar também dos grupos de apoio. Foi desconcertante, a princípio, sentar-me em um círculo de estranhos e expor minhas feridas mais íntimas. Mas logo descobri uma verdade libertadora. Minhas experiências, por mais dolorosas que fossem, podiam servir como farol para outros navegando em águas semelhantes. Numa dessas reuniões, conheci Dona Conceição, uma senhora de 73 anos que havia passado por situação similar com sua filha. Sua história espelhava a minha de formas assustadoras. O luto recente, a manipulação psicológica, a exploração financeira gradual. Como a senhora conseguiu superar o sentimento de traição? Perguntei-lhe após uma sessão, enquanto compartilhávamos um café na pequena cantina do centro. Conceição sorriu, suas rugas se aprofundando ao redor dos olhos como pequenos leques. Não sei se superar é a palavra certa, Ivone. Aprendi a carregar esse sentimento de uma forma diferente, como uma cicatriz que já não dói ao toque, mas que nunca desaparece completamente. Ela fez uma pausa, sorvendo um gole de seu café adoçado com 3 colherinhas de açúcar. Um pequeno prazer que se permitia diariamente. Sabe o que me ajudou mais do que qualquer coisa? Perceber que aquilo não definia minha filha completamente, nem definia nossa relação inteira. Foi um capítulo terrível, sim, mas não era toda a história. Suas palavras reverberaram em mim por dias. Não era toda a história. Júlio não era apenas o homem que me havia explorado e abusado. Era também o menino que desenhava corações nos cartões do Dia das Mães, o adolescente que insistiu em me levar ao hospital quando quebrei o pulso, o jovem que chorou no meu ombro quando seu primeiro amor o deixou. Essa perspectiva não diminuía a gravidade de seus atos, nem justificava o perdão automático, mas me permitiu começar a separar o amor que sentia por meu filho do julgamento sobre suas ações. Uma distinção sutil, mas profundamente importante para minha cura. O terceiro passo na minha jornada de reconstrução veio de uma fonte inesperada. Em uma manhã particularmente quente de agosto, enquanto aguava as plantas no pequeno jardim da frente, fui surpreendida pela visita de Fernanda. Ela estava visivelmente nervosa, hesitante na calçada como se temesse ultrapassar uma fronteira invisível. Vestia roupas simples, sem as joias caras e acessórios ostensivos que costumava exibir, muitos dos quais, eu descobrira, haviam sido adquiridos com meu dinheiro. Dona Ivone, ela começou, sua voz trêmula.
Sei que provavelmente sou a última pessoa que a senhora quer ver, mas precisava vir pessoalmente. Permaneci em silêncio, a mangueira ainda nas mãos, água escorrendo sobre as begônias que havia plantado recentemente. Fernanda interpretou meu silêncio como permissão para continuar. Vim devolver isso. Ela estendeu uma sacola de papel. São as joias que peguei da senhora. As que consegui recuperar, pelo menos. Algumas Júlio vendeu, mas estou trabalhando para juntar dinheiro e compensá-la por elas. Lentamente, coloquei a mangueira no chão e peguei a sacola. Dentro, reconheci imediatamente o broche de ouro da minha avó, o colar de pérolas que Jorge me dera em nosso aniversário de casamento, os brincos de safira que herdei da minha mãe. Objetos carregados de memórias, de histórias familiares, de continuidade. Por que está fazendo isso agora? Perguntei, minha voz mais curiosa que acusatória. Fernanda respirou fundo, como se reunisse coragem. Por que estou tentando consertar o que posso? Sei que nunca será suficiente, que algumas coisas não podem ser reparadas com uma simples devolução, mas é um começo. Ela me contou, ali mesmo na calçada sob o sol impiedoso de Maceió, como havia iniciado terapia após ser liberada mediante fiança, como estava trabalhando como caixa em um supermercado, um emprego modesto que nunca teria considerado nos tempos em que vivia de aparências e dinheiro alheio, como havia percebido, tarde demais, o papel que desempenhara na minha exploração. Não estou pedindo perdão, dona Ivone, ela disse por fim, enxugando lágrimas discretas. Só queria que soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor. Não sei exatamente o que me moveu naquele momento. Talvez fosse a vulnerabilidade genuína em seu olhar ou o reconhecimento do árduo caminho de autorreforma que ela estava trilhando. Talvez fosse simplesmente o cansaço de carregar ressentimentos. Convidei-a para entrar e tomar um café. Nossa conversa naquela manhã foi difícil, cheia de silêncios desconfortáveis e verdades dolorosas. Mas também foi profundamente honesta, sem as camadas de manipulação e fingimento que haviam caracterizado nossa relação por tanto tempo. Quando ela finalmente se despediu, horas depois, senti um nó sendo desatado dentro do meu peito. Não perdão completo, talvez, mas o início de uma compreensão mais ampla. À medida que os meses passavam, minha casa foi gradualmente recuperando sua alma. Cláudia permaneceu em Maceió por quase 2 meses, ajudando-me a reorganizar não apenas o espaço físico, mas também aspectos práticos da minha vida que haviam sido negligenciados. Exames médicos adiados, pequenos reparos na estrutura da casa, a atualização do meu testamento e documentos legais. Estou pensando em me transferir permanentemente para cá, ela comentou numa noite, enquanto compartilhávamos uma refeição na varanda. O barulho do mar ao fundo como uma canção de ninar distante. Por minha causa? Perguntei, preocupada com a ideia de que ela sacrificasse sua carreira em Recife por mim. Cláudia sorriu, brincando com a comida em seu prato. Parcialmente, mas também por mim. Recife nunca realmente se tornou um lar, sabe? Sempre foi um lugar de passagem, um degrau na carreira. Mas aqui, ela fez um gesto abrangente, como se tentasse capturar a essência da cidade nas mãos. Aqui há raízes, história. E o escritório de advocacia especializado em direitos dos idosos que visitamos semana passada está realmente interessado no meu currículo. A ideia de ter Cláudia por perto permanentemente aqueceu meu coração. Não porque precisasse de uma cuidadora. Estava recuperando minha independência rapidamente, mas porque ansiava pela oportunidade de reconstruir nossa relação mãe-filha que havia sido colocada em segundo plano por tantos anos. Outro relacionamento que floresceu inesperadamente foi com seu Antônio, meu vizinho. O que começou como apoio em um momento de crise, transformou-se gradualmente em uma amizade genuína e, para minha surpresa, em algo mais. Aos 70 anos, ele me convidou para um jantar formal no pequeno restaurante à beira-mar que frequentávamos casualmente para café da manhã. "Ivone", ele disse, suas mãos calejadas de anos como pescador segurando timidamente as minhas sobre a mesa. "Sei que ambos carregamos histórias complicadas e corações que já conheceram amor profundo. Não estou propondo substituir o que você teve com Jorge, assim como você nunca poderia substituir o que vivi com Helena. Mas talvez
Talvez possamos escrever um novo capítulo juntos. Ri, não de deboche, mas de uma alegria surpreendente que borbulhou dentro de mim. Antônio Barros, está me cortejando? Suas bochechas ganharam um tom rosado sob o bronzeado permanente. Acho que estou. Aos 70 anos. Quem diria? Quem diria, de fato? A vida tem dessas ironias maravilhosas. Quando pensamos que o livro está terminado, ela vira a página e revela que há mais capítulos por escrever. Nossa relação avançou em ritmo lento, respeitoso, como uma dança cuidadosa de dois dançarinos experientes que conhecem seus limites e possibilidades. Não havia a paixão arrebatadora da juventude, mas uma companhia calorosa e constante que preenchia espaços vazios, deixados pela solidão. 6 meses após a detenção de Júlio, veio o que chamei internamente de a surpresa final. Não pelo acontecimento em si, que já era esperado, mas pela forma como me afetou. A sentença foi proferida numa quarta-feira chuvosa. Júlio aceitou todas as condições do acordo, declarou-se culpado e recebeu uma pena de 2 anos e meio em regime semiaberto, além da obrigação de restituição financeira completa e participação no programa de reabilitação. Cláudia me acompanhou ao tribunal, segurando minha mão durante todo o processo. Fernanda estava lá também, sentada discretamente nos fundos. Júlio parecia uma versão diminuída de si mesmo no banco dos réus. Os ombros caídos, o olhar baixo. Quando lhe foi concedida a oportunidade de falar antes da sentença final, ele se levantou lentamente e, pela primeira vez desde o início da audiência, olhou diretamente para mim. Mãe, sua voz ecoou no tribunal silencioso. Não tenho justificativas para o que fiz. Só posso dizer que, em algum momento do caminho, perdi-me de mim mesmo, da pessoa que você criou para ser, o filho que você merecia ter. Ele fez uma pausa, engolindo visivelmente. Estou trabalhando para encontrar essa pessoa novamente. Não por redução de pena ou por aparências, mas porque finalmente entendi o que destruí. Não foi apenas sua confiança ou suas finanças. Foi algo muito mais precioso. A relação mais fundamental da minha vida. Suas palavras não eram eloquentes ou ensaiadas. Havia nelas uma simplicidade crua, uma honestidade que não vi em seus olhos por anos. Não pude evitar as lágrimas que escorreram silenciosamente pelo meu rosto, não de autocomiseração ou de dor renovada, mas de um reconhecimento profundo do que havíamos perdido e do longo caminho que teríamos que percorrer para reconstruir algo a partir das cinzas. Quando o juiz declarou a sentença final, batendo o martelo com um som que pareceu selar um ciclo, percebi que havia chegado a um ponto de virada. Aquele momento não era um fim, mas uma transição, o fechamento de um capítulo doloroso e o início de algo novo, ainda não escrito. Saí do tribunal naquele dia, não como uma vítima finalmente vingada, nem como uma mãe que havia perdido um filho, mas como uma mulher que havia reclamado sua própria narrativa. Uma mulher que havia aprendido, aos 67 anos, que nunca é tarde para estabelecer limites, para exigir respeito, para reconstruir-se a partir dos fragmentos deixados por aqueles que deveriam protegê-la. A chuva havia parado quando emergimos do prédio. O céu de Maceió abria-se em manchas de azul entre nuvens que se dissipavam, como uma metáfora perfeita para o momento que vivíamos. Respirei profundamente, sentindo o ar úmido e salgado do litoral alagoano encher meus pulmões. E agora, mãe? Cláudia perguntou suavemente ao meu lado, seu braço entrelaçado no meu. Olhei para a cidade que sempre foi meu lar, para as palmeiras balançando ao longe, para o mar que sempre foi minha testemunha silenciosa. Em seguida, olhei para minha filha, seu rosto que tanto lembrava o meu quando jovem, seus olhos que carregavam a determinação de Jorge. Agora, respondi com uma certeza tranquila. Vivemos. Em nossos próprios termos. Sem medo. O telefone no meu bolso vibrou levemente. Uma mensagem de Antônio perguntando como havia sido a audiência, se eu precisava de companhia. Sorri ao ler suas palavras simples, carregadas de carinho genuíno. A vida, com toda sua imprevisibilidade, havia me apresentado um novo começo quando menos esperava. Caminhando para casa com Cláudia naquela tarde,
compreendi finalmente o que Conceição havia tentado me dizer sobre cicatrizes. Elas não desaparecem, mas mudam de significado. Tornam-se não apenas lembretes de feridas passadas, mas marcas de sobrevivência, de resiliência, de uma história que vale a pena ser contada. E essa história, minha história, estava longe de terminar. Quando olho para trás e revejo essa jornada que compartilhei com vocês hoje, percebo que minha história não é apenas sobre traição e dor, mas sobre renascimento e autodescoberta. Aos 67 anos, eu, Ivone Peixoto, ex-enfermeira da Santa Casa de Misericórdia, aprendi lições que muitos levam uma vida inteira para compreender. Tudo começou com um telefonema aterrorizante do shopping. "Você mudou a senha do cartão, velha idiota?" As palavras de Júlio, meu próprio filho, cortaram mais fundo do que qualquer bisturi que manipulei em 4 décadas de enfermagem. Mas aquele momento de terror se transformou no catalisador da minha libertação. Aquela ligação foi o estopim que me fez enxergar com clareza cristalina a manipulação sistemática que havia sofrido por anos. Depois da morte de Jorge, meu marido, fiquei vulnerável. A solidão abriu caminho para que Júlio e Fernanda entrassem na minha vida não como família, mas como predadores disfarçados de cuidadores. Os pequenos empréstimos evoluíram para saques não autorizados. Os objetos que provavelmente perdi apareciam nos dedos e pescoços deles. As sugestões de que minha memória falhava eram plantadas cuidadosamente para me fazer duvidar da minha própria sanidade. Mas algo dentro de mim, aquela enfermeira que cuidou de tantos pacientes, que observou tantas pessoas em seus momentos mais vulneráveis, nunca deixou de notar os sinais. Comecei a documentar, a guardar provas, a construir silenciosamente minha defesa. Quando Cláudia, minha filha, entrou em cena, finalmente tive a força que precisava para confrontar a terrível verdade. Meu próprio filho estava me roubando, me abusando emocionalmente, planejando tomar minha casa. O plano que elaboramos foi meticuloso. Câmeras escondidas, registros bancários, depoimentos de testemunhas. A armadilha estava preparada. Quando Júlio e Fernanda chegaram em casa naquele dia fatídico, furiosos por não conseguirem usar meu cartão no shopping, encontraram muito mais do que uma velha idiota. Encontraram uma mulher determinada, apoiada por profissionais da lei, do serviço social e por amigos verdadeiros. Ver meu filho ser levado algemado da minha própria sala foi o momento mais doloroso da minha vida. Mais do que a morte de Jorge. Mais do que qualquer perda material. Mas também foi o momento em que reclamei minha dignidade, minha independência, meu direito fundamental de viver sem medo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução cuidadosa. Recuperei grande parte do dinheiro desviado, reencontrei joias de família que pensei perdidas para sempre, e descobri investimentos que Jorge havia feito secretamente para me proteger. Mais importante, reconstruí minha relação com Cláudia. Construí novas amizades no grupo de apoio a idosos e encontrei até mesmo um novo companheiro em seu Antônio, meu vizinho que se tornou meu porto seguro. A sentença de Júlio, 2 anos e meio em regime semiaberto, não trouxe a satisfação vingativa que muitos esperariam. Em vez disso, trouxe um estranho sentimento de fechamento, de uma página virada. Suas palavras no tribunal, pela primeira vez em anos sinceras e sem manipulação, plantaram uma semente de possibilidade, não de reconciliação imediata ou de perdão automático, mas de um futuro onde talvez, com muito trabalho e terapia de ambos os lados, pudéssemos construir algo novo das cinzas do que foi destruído. Esta história que compartilhei com vocês não tem um final feliz tradicional. Não há um arco perfeito de resolução onde tudo volta ao normal. Há cicatrizes permanentes, confiança que precisará de anos para ser reconstruída, e uma família que nunca mais será a mesma. Mas há também força descoberta, limites estabelecidos, e uma mulher de 67 anos que aprendeu que nunca é tarde demais para dizer basta. Se você está assistindo este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha experiência, se você notou dinheiro desaparecendo, se sente manipulado por pessoas próximas, se duvida constantemente da sua própria memória porque outros insistem que você está ficando confuso,
Saiba que você não está sozinho. Há ajuda disponível. Há pessoas que acreditarão em você. Há uma vida além do abuso que você está sofrendo. E se você conhece algum idoso que demonstra sinais de isolamento crescente, mudanças inexplicáveis em sua situação financeira ou hematomas frequentes, por favor, não ignore. Uma conversa gentil, uma oferta de ajuda, uma ligação para as autoridades competentes pode literalmente salvar uma vida. O abuso contra idosos prospera no silêncio e na vergonha. Precisamos romper esse ciclo. Minha história é apenas uma entre milhares. Alguns dias ainda acordo desorientada, procurando por Jorge ao meu lado, sentindo um aperto no coração quando me lembro do que aconteceu com nossa família. Mas então olho pela janela, vejo o mar de Maceió ao longe, sinto o cheiro do café que Antônio está preparando na cozinha e lembro que a vida é feita de capítulos, que um capítulo doloroso não define toda a narrativa. Hoje, aos quase 68 anos, estou aprendendo a dançar novamente, literal e metaforicamente. Frequento um grupo de dança sênior nas tardes de quinta-feira. Estou considerando fazer um curso de fotografia, algo que sempre quis explorar. Cláudia e eu planejamos uma viagem à Serra da Mantiqueira no próximo inverno, para ver as montanhas que Jorge tanto admirava. Pequenos passos, novos começos. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que me ajude a fazer com que ela alcance mais pessoas que possam precisar ouvir estas palavras. Inscreva-se no canal Vovó Lembrou para acompanhar mais relatos como o meu. Histórias reais de pessoas que enfrentaram desafios que pareciam intransponíveis e encontraram força quando menos esperavam. Deixe seu like neste vídeo. Pode parecer um gesto pequeno, mas para nós significa reconhecimento. Significa que nossa voz está sendo ouvida. E, por favor, compartilhe nos comentários suas impressões, suas próprias experiências ou simplesmente palavras de apoio. Leio cada comentário pessoalmente. E muitas vezes são eles que me dão força para continuar compartilhando histórias difíceis como esta. Produzir estes vídeos demanda tempo, coragem e recursos. Se puder, considere ajudar nosso trabalho através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar trazendo estas histórias importantes diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a alcançar mais pessoas, a amplificar mais vozes, a quebrar mais silêncios. Quando recebi o telefonema de Júlio naquele dia, furioso porque não conseguia usar meu cartão no shopping, jamais imaginei que aquele momento de terror se transformaria em libertação, que aquele velha idiota se tornaria um grito de guerra silencioso, um ponto de virada na minha existência. É isso que espero que você leve da minha história, que os momentos mais sombrios podem surpreendentemente iluminar caminhos que não conseguíamos enxergar antes. Do fundo do meu coração, agradeço por me ouvirem hoje, por testemunharem minha jornada, por me permitirem transformar minha dor em propósito. Não há palavras suficientes para expressar o que significa para mim saber que minha experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de abuso, a buscarem ajuda, a reclamarem suas vidas. Este não é um adeus, mas um convite para continuarmos juntos esta jornada, para explorarmos mais histórias, mais lições, mais momentos de verdade crua e beleza inesperada. No canal Vovó Lembrou, acreditamos que nossas cicatrizes, quando compartilhadas com coragem e honestidade, podem se tornar mapas para outros navegarem por águas turbulentas. Então, por favor, inscreva-se, ative o sininho para notificações, deixe seu like e comente. Visite nossos outros vídeos. Há tantas histórias poderosas aguardando por você. E se puder, apoie nosso trabalho através do Valeu Demais. Cada contribuição nos ajuda a continuar sendo a voz daqueles que muitas vezes são silenciados pela idade, pela vulnerabilidade, pelo medo. Como costumava dizer meu Jorge, a vida é longa demais para vivermos aprisionados e curta demais para adiarmos a felicidade. Hoje, finalmente, entendo o que ele queria dizer. E espero, do fundo do meu coração, que você também entenda. Até o próximo vídeo e lembre-se, nunca é tarde para recomeçar, para estabelecer limites, para reclamar sua própria história. Mesmo aos 67 anos,
mesmo quando parece que já não há mais esperança. Principalmente então.